Boa noite, agora são 21 horas, está começando o programa Ponto de Conexão aqui na Rede RS. Eu sou Irineu Guarnier Filho e fico contigo até às 10h30 da noite. O nosso assunto de hoje é o aumento da restrição ao cigarro e ao tabaco. Em abril, o Reino Unido proibiu a venda de cigarros para todas as pessoas que nasceram a partir de 1º de janeiro de 2009. A proibição vai continuar a valer mesmo quando elas se tornarem adultas, uma medida para a vida toda. O tema do nosso debate de hoje é urgente e atual: os perigos do tabagismo e os novos desafios que surgem no combate ao vício em nicotina. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o tabagismo continua sendo uma das principais causas de morte evitável no planeta, responsável por cerca de 8 milhões de óbitos por ano. Não se trata apenas de uma escolha individual, mas de um problema de saúde pública global que impacta famílias, sistemas de saúde e toda a sociedade. Doenças cardiovasculares, respiratórias e diversos tipos de câncer estão diretamente associados ao consumo de tabaco, um hábito que pode reduzir em até 2 décadas a expectativa de vida de uma pessoa. Mas se por um lado o cigarro tradicional vem sendo amplamente combatido, por outro, novas formas de consumo de nicotina ganham espaço, sobretudo entre os jovens. É o caso dos cigarros eletrônicos, popularmente conhecidos como vapes. Vendidos muitas vezes como uma alternativa mais segura, esses dispositivos carregam uma imagem moderna, tecnológica e, à primeira vista, menos nociva. No entanto, essa percepção pode ser enganosa e perigosa. Especialistas alertam que o uso do vape não apenas mantém a dependência da nicotina, como pode até ampliá-la devido às altas concentrações da substância em alguns dispositivos. No programa de hoje, vamos discutir os impactos reais do tabagismo, os mitos e as verdades sobre os cigarros eletrônicos e os caminhos possíveis para a prevenção e o tratamento da dependência. Afinal, parar de fumar em qualquer de suas formas continua sendo uma das decisões mais importantes para a saúde e a qualidade de vida. O Ponto de Conexão está no ar. E antes de apresentar os convidados desta noite, eu lembro que estamos na TV aberta, no canal 55.1 e no canal 511 da Claro TV. Também é possível acompanhar o Ponto de Conexão ao vivo no YouTube, @canal Rede RS. Para falar sobre o aumento das restrições ao cigarro, estão comigo aqui esta noite, aqui no estúdio, Andréa Volkmer, responsável técnica pelo Programa de Controle do Tabagismo da Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul. Andréa, boa noite, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Boa noite, muito obrigada pela oportunidade. Tenhamos uma boa conversa sobre um assunto tão importante como esse. Assunto não vai faltar, né, Andréa? Não vai faltar. Temos muito que falar. Muita coisa. Também está conosco o Irno Augusto Preto, que é odontólogo e presidente do Instituto Nacional do Câncer Bucal. Boa noite, Irno. Seja muito bem-vindo também ao nosso programa. Prazer recebê-lo aqui. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. O mês de maio ele está envolvido com o controle ou a diminuição da incidência do câncer bucal. E nós, do Instituto Nacional do Câncer Bucal, criado de uma maneira para que conscientemente se assuma essa responsabilidade. E ao decorrer vamos conversar sobre isso. Coincide, né, Irno, com a data criada também pela Organização Mundial da Saúde, o dia 31 de maio, que é o Dia Mundial Sem Tabaco. Né? O Dia Mundial Sem Tabaco e o mês também do câncer de boca, porque há também uma associação entre essas duas questões aí. O deputado Adroaldo Loureiro, ele criou em 16 o dia 31 de maio como dia do câncer bucal para nós fazer aqui no estado. Então também é a data importante para nós e homenagear esse odontólogo que fez isso em prol da saúde
de nós gaúchos e de todo o país. Importante. Vamos falar bastante sobre isso ao longo do programa. E completa a nossa mesa desta noite aqui, Marli Knorst, que é professora do Serviço de Pneumologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, da Faculdade de Medicina da URGS. Boa noite, Marli. Doutora, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Prazer recebê-la aqui. Boa noite. E vamos aproveitar essa oportunidade, né? Como já foi falado, é um mês muito importante, né? Porque o câncer de boca é uma das 50 doenças que o tabaco causa, né? O tabagismo é uma doença. É uma doença dependência, crônica, né? Isto, e que causa e piora a evolução de outras 50 doenças. Então, é um tema muito, muito importante. Depois nós vamos falar um pouco sobre essas outras doenças que são decorrentes também do consumo do tabaco. E o meu microfone escapou aqui, mas a gente vai ajeitar aqui isso aqui andando, tá? Estamos com o microfone funcionando e a gente vai continuar. Tudo certo. O programa ao vivo é assim, né, gente? O microfone escapou aqui, mas tá funcionando, vamos embora, segue o baile. Eu vou começar fazendo uma rodada aqui de perguntas, depois a gente abre aqui para a nossa conversa mais informal, mas eu vou fazer uma pergunta genérica aqui para todos, que é o seguinte: desde a década de 1950, já se sabe, já são conhecidos, bastante conhecidos, os efeitos nocivos do tabaco, né, do tabagismo. De lá para cá foram feitas muitas campanhas, inúmeras campanhas. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, fala até que se trata de uma pandemia mundial, né? O tabagismo, pelos males que causa as doenças, enfim. Por que o cigarro, apesar de tudo, ainda continua sendo tão consumido na nossa sociedade? Acredito que um dos motivos, o principal, talvez seja a dependência que ele causa, né? A dependência química. Isso, a dependência química. Também existe a dependência psicológica e também do comportamento, né? A pessoa cria um comportamento também do uso do tabaco. Uhum. E a questão da dependência, a primeira vez, as primeiras... como é que dizer, a primeira vez que a pessoa vai começar a usar... Porque na primeira vez ele ainda não é dependente. Ele não é, mas ele vai muito... isso acontece muito nos adolescentes, nos jovens, que vão muitas vezes, por causa de um grupo, pertencimento, enfim, acabam, né, querendo experimentar, inclusive agora com a questão do cigarro eletrônico, isso é muito forte entre os jovens. Vamos falar sobre isso mais adiante. E aí acaba acontecendo isso. Experimentou, vai usando ali algumas vezes e desenvolve a dependência, né, que a doutora já disse, é uma doença, e aí fica bem complicado depois de poder deixar de estar fazendo isso. Então, a conscientização é muito importante, que a pessoa nem experimente. Nem comece. Né? Porque certamente, depois que experimentar, vai estar correndo esse risco de criar essa dependência e não vai conseguir nenhum benefício com isso. Né? Qualquer pessoa pode se viciar ou existem algumas mais propensas do que outras ao vício? Acredito que possa, sim, existir algumas mais propensas do que outras para qualquer coisa, né? Na vida. Mas acredito que todas as pessoas têm um potencial muito grande de se tornar dependentes. Então, a não experimentar é a melhor opção. Melhor não começar. Isso aí. Muito bem. Irno, o que explicaria esse fascínio que o cigarro ainda exerce em pleno século XXI, segunda década do século XXI? Não vamos tirar a beleza bucólica do cigarro. Ele é companhia, ele é para uma hora de solidão, ele serve para acalmar, ele serve para justificar a bebida. E se nós vamos ver, ele tem muito uma dependência da droga, né? Da maconha. Então, em vez de fumar a maconha, fuma cigarro. Mas ele dá um prazer para quem faz, para quem vive. E é uma droga legalizada, né? Pode comprar em qualquer lugar. É uma hora de descanso. Ninguém vai preso, parou de né? trabalhar, pega o cigarro, fuma, descansa. Eu, como dentista, fumei até os 32 anos. E como é que se deu essa conscientização de que preciso parar? Fumava. Eu saí para o internato e quando voltei estava fumando.
Aí o pai disse, mas tu tá fumando? Sim, pai, é bom, né? O senhor passa a noite toda tossindo, o médico já disse que não era para fumar, o senhor continua. E ele pegou, ele fumava Liberty Oval. Ele pegou, botou do lado da carteira, pois eu não vou mais fumar. Assim, e não fumou mais. Desse sopetão. E aí nós, gurizada, na noite, para ser homem, se começava com cigarro também. Isso que a Andréa falava, ele veio. Né? A influência, né? Eu, como dentista, saía da sala para fumar. E punha uma bacia de vinagre branco para absorver. E aí, quando tu olhava, aquilo ficava amarelo dentro. Fui professor, era permitido fumar na sala de aula. Sim, sim. Né? Fumava Então, assim em sala de aula, em restaurantes, em aviões, em cinemas, até em aviões. Então, não podemos tirar que ele é uma companhia. Agora, os problemas que ele está causando, e inclusive o cigarro para o câncer bucal, ele tem até pela nicotina e pela queima. Porque aí, quando não tinha o filtro, eles ficam até o finalzinho e aí acaba queimando também. Né? Então, mas a própria nicotina já é cancerígena. Sim, já é cancerígena. Mas no lábio tem muito do coisa da queima pelo calor. Mas não... Como é que vamos dizer de novo? Mas é uma companhia, mas é uma péssima companhia, né, não sei, doutor Ivo? Eu não posso te dizer, se tem tanta gente que está fazendo... Pois é, mas faz tanto mal, né? Mas vamos falar mais sobre... Mas eu entendi o que o senhor quis dizer. Ele tem um apelo muito grande, né? Sim. Tem um apelo, por isso encanta, por isso está aí há tantas décadas, mesmo a gente sabendo todo o mal que faz. Doutora Marli, vamos ainda nessa questão para depois a gente mudar de assunto. Eu concordo com a Andréa, assim, a questão principal é a exposição precoce e a dependência, porque a gente vê no ambulatório que 90% das pessoas, elas ficam dependentes antes dos 19 anos. Então, é numa fase da vida que a pessoa está muito vulnerável. Sim. Né? Então, por um lado, nós temos... Sujeita, influências. Isso, dos colegas, de afirmação, né? A personalidade está se formando, né? Então, assim, a experimentação vai levar à adição. E tem algumas pessoas que a metabolização da nicotina ela é diferente das outras, ela é mais rápida. E isso vai fazer com que a pessoa fique dependente né, mais rapidamente. Mais ou menos como acontece com o álcool? É mais ou menos como acontece com o álcool. Alguns são mais suscetíveis, e agora muito pior mesmo. Com o cigarro eletrônico que tem sais de nicotina. Né? Nós já vamos chegar no vape aí, porque isso. O vape rende um bloco do programa. Mas antes vamos explorar um pouco mais. Então, por um lado, nós temos muito importante essas 3 dependências que a nicotina pode causar. Que é a dependência química, que vai dar a sensação de bem-estar, né? E aí a pessoa fica sem ela estar usando a nicotina e ela se sente mal. É a síndrome de abstinência. Sim, e quando ela usa, ela se sente bem, então é um prazer. Mas isso, qualquer droga age assim, é o mesmo mecanismo de qualquer droga, né? Então fica sem se sentir mal e fica melhor. E às vezes precisa ir aumentando a dose também. Com certeza. E aí, por outro lado, também tem a questão então, do comportamento automático, que a pessoa começa a usar e ela... por exemplo, a gente fez uma conta que quem fuma um maço de cigarro e traga 10 vezes faz 73 mil vezes por ano esse movimento. Nossa. Então, ela desenvolve um comportamento que ela não se dá conta. É quase um comportamento autônomo, um hábito. Isso. E depois tem toda a questão psicológica que veio, essa questão do bem-estar do companheiro. E a gente tem que ficar muito atento que muitas pessoas usam o cigarro e a nicotina como uma forma de modular sintomas de ansiedade e depressão. Então, não são tratadas, elas mesmas se tratam e ficam melhor. Mas não funciona para isso.
Ou ela fica melhor, porque a nicotina tem, entre outros que são efeitos ruins, ela tem efeitos também, ela libera uma série de mediadores, serotonina, efeitos né? calmantes, tranquilizantes. Que dão essa sensação de bem-estar, né? Mas a questão melhor é a não experimentação e a gente tratar pessoas que são ansiosas e depressivas também. E fazer uma abordagem para tentar modificar esse comportamento, tornar consciente o ato de fumar. Sim, o doutor Nilo queria comentar alguma coisa. Sim, eu queria dizer que eu, aos 32 anos, para subir as escadas, eu tinha que começar a parar. Eu estava fumando 3 carteiras de cigarro por dia. 60 cigarros por dia. E é aquilo, também não se fumava todo, ele queimava um monte dentro do cinzeiro, né? Fica trabalhando. Era um hábito quase inconsciente. É automático, é isso aí que a professora colocou. Mistura as 3 coisas. E aí eu senti aquilo e disse, bom, não vou mais fumar. Eu parei de fumar com 32 anos. Tá? Só para avisar que eu não sou. Não, tá bem explicado, bem explicado. Doutor Nilo não fuma mais, gente. Mas assim, pararam... quantos anos o senhor fumou? Desde quando? Desde que idade? Desde os 15. Desde os 15. Então fumou mais de 15 anos, 17 anos. Parar funciona em qualquer época, em qualquer momento? A pessoa diz, mas eu fumei 30, 40 anos, agora não vou parar mais. Não adianta mais. Adianta, é bom, pode parar em qualquer momento. O que vocês acham disso? Não só pode, como deve. Porque assim... Vai ter algum benefício? Quem fumou 30 anos para de fumar? Vai ter todos os benefícios. Todos. Por exemplo, a pessoa... metade das pessoas que continuam fumando, elas vão morrer relacionado ao cigarro, vão morrer e antes, né? Quem parou ganha uma sobrevida. Uma sobrevida e com melhor qualidade de vida. Mas os efeitos são cumulativos, né? Se fumou 30 anos, isso não vai embora, não limpa o pulmão. Não vai, pulmões, mas né? assim, por exemplo, o que acontece? Às vezes a pessoa já tem algumas das doenças tabaco associadas, alguma doença. Dessas por exemplo, 50 tem enfisema pulmonar, né? Que é a mais conhecida. Isto. Então, ela já tem enfisema e aí fica pensando, mas eu já fumei tanto, já tenho a doença. Mas, assim, o que vai parar de fumar vai trazer um benefício enorme para a questão de mudar a evolução da doença. Né? Então, a perda de função pulmonar, ela vai ficar mais lentificada. E, com isso, a pessoa vai respirar melhor e vai viver mais tempo. E isso vale para as outras doenças. Por exemplo, o infarto. A pessoa que infartou e ela para de fumar, o risco dela ter um novo infarto no próximo ano cai à metade. Não tem nenhuma outra atividade ou remédio ou coisa que vá ter esse baita efeito. Reduzir 50% do risco. Isto. Não estou dizendo que não deva tomar os medicamentos, fazer exercício. Pode vir a ter, né? Mas reduz, né? Reduz estatisticamente muito. reduz. É uma das medidas mais custo-efetivas, né? Então, é muito importante. E outra coisa que se viu é assim, também não adianta reduzir a quantidade. Então, tem estudos que mostram que... mas eu fumava 3, 30, vou fumar uma 30, carteira. Agora eu fumo 3, 4 cigarros. Isso. A inflamação, tem estudos da parte pulmonar que mostram que a inflamação, ela continua evoluindo do mesmo jeito que ela com 30 ou com tem que 3. parar total. No parar total, muito importante é que a pessoa também não esteja exposta a cigarro que outros estão fumando. Tem que tirar a exposição passiva. Porque isso pode equivaler a um número menor, talvez, mas... Sem contar que desperta de novo a vontade Aumenta o risco de... Sim, essa é uma das medidas. Né? Não ter cigarro à mão quando a pessoa está parando de fumar. Só para a gente não perder esse fio da meada aqui, doutor, a senhora falou em 50 doenças. Quais são as principais? Enfisema? Na parte do pulmão é bronquite crônica, enfisema, que a gente chama de DPOC, piora a evolução da asma, né? Aumenta o risco de ter infecções respiratórias, aumenta o risco de ter tuberculose, aumenta o risco de ter fibrose pulmonar. Do ponto de vista cardiovascular, é infarto, é derrame, é obstrução das artérias, né? São coágulos na circulação, né? Então, embolia, né?
tem muitos tipos de câncer. Por onde passa o cigarro causa câncer. Então começa lábio, boca, esôfago, né? O canal da comida, esôfago, laringe, estômago, pâncreas, né? Laringe, sim, garganta, né? Rins, bexiga, né, colo do útero na mulher, porque essas partículas, elas elas são inaladas, mas elas não ficam no pulmão. As partículas menores, elas entram na circulação e vão causar danos nos outros órgãos. Elas vão para o sangue junto com o oxigênio, são levadas? Junto. E além disso, também quem fuma... Porque o que carrega o oxigênio é a hemoglobina. Isso. Quem fuma aumenta a quantidade de monóxido de carbono no sangue, que se combina com a hemoglobina. Aí, essa hemoglobina, ela perde a capacidade de transportar oxigênio. Por isso que nenhum atleta de alta performance pode fumar. Porque se é um jogador de futebol, ele vai correr menos, ele vai jogar menos, ele vai nadar menos. Nem precisa ser de alta performance. Quem faz uma corridinha aí no fim de semana... Exatamente, porque vai faltar oxigênio nos vários órgãos, vai reduzir. E isso é um fator muito importante também, por exemplo... numa mulher grávida, né? Se uma mulher grávida, ela fuma, aí ela vai chegar menos oxigênio no útero e esse bebê vai crescer menos e ele vai ser um bebê menor. O bebê já é um fumante passivo. Isso, e recebe nicotina dentro do útero e também pelo leite materno, então isso é uma exposição bem importante. Bom, a gente viu aí apenas alguns problemas causados, né, pelo tabaco, mas existem muitos. Agora, muita gente diz, eu também queria ver isso com vocês, o seguinte, olha, fumar ou não fumar, a pessoa sabe dos danos que causa, do mal que causa, é uma decisão individual. A pessoa decide, eu não me importo em viver menos, em ter doença, então vou fumar. Mas não é bem assim, né, porque essas pessoas vão parar depois no serviço público de saúde. É um gasto... enorme, né, de dinheiro público para poder tratar. O custo para a sociedade é muito alto. Muito alto. Tanto, até mesmo no tratamento, né, para ajudar, apoiar os tabagistas deixarem de serem tabagistas, como quando adoecem. Né, quando essas 50 doenças aparecerem, as pessoas vão procurar a rede pública de saúde e o Estado vai ter esse gasto. Vai ter que pagar a população, né, com o dinheiro público. Nós vamos pagar, Isso né? aí. E a questão também do fumo passivo, né? Eu sempre que estou fumando, de alguma forma, eu estou envolvendo as outras pessoas também, né? A gente não precisa nem estar com a pessoa o tempo todo, né? A gente leva até na hora que está conversando, falando, a gente pode pegar um filho, uma criança, a gente também vai estar influenciando nela. Então, tem que ter muito cuidado mesmo. Pensar que é bem isso. Quando eu estou ali, decidi que vou continuar fumando, vou fazer a minha experiência, isso está envolvendo a sociedade como um todo. Não é algo que eu estou fazendo sozinha. Nunca é uma decisão individual. Mas vocês têm também, olha, um passado, né? Nós, com mais idade, acostumamos ver os grandes... filmes no cinema, própria televisão, mostrar um cavaleiro, um alto possante, um Marlboro, quem não queria fumar o homem de Marlboro, o cowboy aquele. Para o cowboy, para levar para a vida livre, né? Nos mostraram uma coisa que não mostrou as consequências, né? Ainda hoje à tarde a gente comentava aqui num outro programa com um colega meu exatamente isso. Como a publicidade do cigarro era envolvente. Claro. Como a música, a fotografia, a ação dos filmes, eram encantadoras as publicidades de cigarro, né? E isso levou milhões de pessoas no mundo a fumar, né? Para parecerem modernos, bonitos, charmosos, atraentes, né? É porque tinha, do outro lado, a gente está falando do tabagista que fuma, né? Mas tem um outro lado do palco que é quem quer vender o cigarro, quem vai ficar com o dinheiro também da... A indústria, né? A indústria. Então, assim, o marketing, ele é pensado para tornar as pessoas, né? Isso, né? Então, a colocação de filtro, né, tudo isso é para tornar, para dizer que é menos agressivo, então a pessoa está mais protegida. Então, ela... Eu me lembro que uma época havia umas campanhas publicitárias que falavam exatamente isso, cigarros de baixos teores, que eram menos nocivos, porque tinham
baixos teores e tal. Isso é com a falta da verdade, não né? faz Isso é pra diferença vender, nenhuma, né? né? É a falta da verdade que se usou por muitas décadas e hoje a gente não está livre dela, né? Porque em muitas situações ainda se consegue, né, fazer essa ideia de que não tem problema nenhum, que fica bom, fica bonito essa experiência. Sim. A propósito, André, foi bom você levantar esse ponto, e o Irno levantou aqui também, essa questão do cinema e da publicidade, porque a gente tem visto, eu não sei se vocês têm percebido isso ou se é uma impressão minha, mas eu tenho percebido, eu gosto muito de cinema e vejo muito filme e tal, e eu tenho percebido muito, assim, nos filmes modernos, contemporâneos, filmes feitos agora, as pessoas estão fumando muito de novo no cinema, né? Muito, muito. Muito, né? O personagem, às vezes, não tem nenhum contexto que justifique isso, mas ele está fumando. Isso é propaganda subliminar, subreptícia? A indústria está usando essa forma para colocar o seu produto nocivo lá? Eu acredito que sim. Eu também. Não é coincidência Não é que as pessoas coincidência. estejam fumando mais, né? Nas séries, nos filmes. Não é. E aí, o que se pode fazer com isso? Não podemos censurar a arte, não podemos censurar os filmes. Não... A gente precisa trabalhar a consciência das pessoas, né? Que ela possa entender que aquilo ali, o que está querendo parecer e que não é verdade. Parecendo que está bonito ali, que aquele artista está fumando, que tá parecendo uma coisa atraente, mas não é verdade. Aquilo ali não tem nada de bom. Né? Mesmo que seja, como foi dito, né, a questão de um companheiro, alguma coisa assim que o cigarro possa ocupar, existem várias outras formas da gente resolver essas questões, né? Formas melhores, né? A própria atividade física, a gente fazendo, né? A gente vai também ter prazer, também vai ter a fazer novas amizades, né? Sai para caminhar aí num parque, alguma coisa, a gente faz amizades, eu já experimentei isso. E é muito interessante, a gente não precisa ir por esse caminho, que é um caminho... É o caminho da doença. Adota um pet, vai passear no parque, leva o pet para passear, faz amigos, né? Não precisa necessariamente disso. Mas no cinema havia ali grandes figuras, John Wayne, por exemplo, né? Aparecia fumando, Humphrey Bogart, né? O Bogart era famoso, mas morreram todos de câncer, né? Todos esses grandes atores que fumavam sem parar na tela, né? Hoje a gente nota que os atores estão fumando muito de novo. Não sei se aquele cigarro ali é cenográfico, se é um cigarro de verdade, isso a gente não sabe, né? Depende de cada produção. Mas uma coisa é certa, e a gente conversava agora há pouco aqui com o nosso CEO, o Cícero, que é um homem do cinema, do audiovisual, e ele nos dizia exatamente isso. Quando o cigarro aparece em cena, não é casual, porque aquilo dá uma trabalheira danada no estúdio para fazer. Ele é diretor de cinema, enfim, ele sabe como é que se faz isso. E, por exemplo, tem a questão da continuidade. O cigarro, ora, a cena corta, faz de novo, repete. O cigarro, ora está inteiro, ora está curto, ora não pode voltar a ficar inteiro de novo. Então tem que ter um continuista, tem que ter um profissional ali só para cuidar do tamanho do cigarro. Então, gente, não vamos nos iludir, quando o cigarro aparece em cena, não é por acaso. Não. Né? Ele está ali por uma razão. Agora, vocês acham que as campanhas públicas que têm sido feitas, governos, enfim, entidades de saúde que fazem, têm funcionado essas campanhas? Poderia ser maior o número de fumantes hoje, não fossem essas campanhas? Com certeza. Assim, se a gente for olhar, né, os dados estatísticos, em 89, quase 35% da população com mais de 18 anos fumava. Hoje, né, o cigarro tradicional, hoje a gente tem cerca de 10%, quer dizer... Então, houve, né, uma resposta às campanhas que foram feitas, que vai desde a questão das medidas em geral, não só a campanha de conscientização, mas a questão de taxar o cigarro, de proibir a venda para menores, de proibir a venda avulsa de cigarros, né? Uma disciplinação também ali da propaganda, né, de não associar, essa por exemplo... Essa já está totalmente restrita oficialmente, mas existe a propaganda subliminar. Subliminar, mas né? eu acho que o que mais dificulta é a restrição ao fumo.
tu não poder fumar onde é que tu está trabalhando, tem que sair para fumar. Aí tem lá lugares que tem o fumódromo e aí a pessoa que entra lá dentro recebe um impacto do cheiro que fica dentro daquilo que ele passa. A outra questão é que não adianta ele ir lá fumar e lavar as mãos, ele chega dentro do lado do colega e do trabalho ele vai estar transpirando aquele cheiro, né? E aí começa aquele diz, pô, para com esse cigarro, pô, senta para lá, ou fuma, não, entende? Então essa penalização ou a restrição está funcionando mais do que a propaganda negativa. Sim. Funciona porque dentro do trabalho, no grupo que tu está convivendo, começa a ser restringido. Tá aí que a professora colocou, ficou 10% fumando. O conjunto de restrições, com certeza, fez com que a gente pode acreditar que estaríamos num cenário bem pior se não tivessem ocorrido. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde reconhece o Brasil, né, como ter um país que conseguiu avançar muito nessas medidas. Teve um bom resultado, né? No entanto, né, se a gente olhar a política nacional, Pesquisa Nacional de Saúde, a PNS, ela teve 2 edições até hoje, em 2013 e uma em 2019. E se a gente for comparar o resultado de número de fumantes de todos os estados brasileiros, nós tivemos uma queda nos estados, ou um que o outro ficou semelhante o resultado. Né? Mas o Rio Grande do Sul foi o único que aumentou, de 2019 para 2013. Então, o que nós temos aqui, né, que mesmo com todas essas restrições, a gente não conseguiu, diminuiu, mas não tanto quanto os outros. Né? Mas aqui olha a quantidade de indústria e de plantadores de fumo. Né? Essa é a resposta. Nós somos, se a gente for olhar também a Vigitel, que é outra pesquisa, nós somos os campeões brasileiros do fumo. Nós sempre estamos no pódio, 2024, primeiro lugar, e com o maior percentual da série histórica do Vigitel, Porto Alegre, com o número de fumantes. Um pódio bastante negativo, né? É bastante negativo, poderia ser diferente. Agora, eu acho que foi a Marli que falou na questão dos impostos, né? O governo, de fato, taxa, o cigarro é um dos produtos mais taxados no país. Os impostos são pesadíssimos em cima disso. O governo, de certa forma, não se torna um sócio da indústria do cigarro quando ele também arrecada muito em cima disso? E eu complementaria a pergunta com uma outra pergunta. Tudo isso que o governo arrecada cobre os gastos que ele tem no serviço público para atender depois a população doente? Não fecha a conta. Essa conta não fecha. Mas imagina que se não taxasse um imposto tão alto, teria muito mais fumante. Não é uma crítica a isso. Acho que o governo tem que taxar mesmo, taxar pesado. Mas aí o governo também tem a sua a sua participação nisso, porque ele arrecada mais, né? E não cobra o que ele gasta com a saúde. Tu entra no caso da cachaça, da bebida alcoólica, da cerveja, tu não tira da sociedade aquilo que dá prazer. É difícil, né? Tu vê as próprias religiões estão proibindo de coisas, mas ele vai para o outro lado, ele busca A propósito, se fala isso, né? Que a taxação do cigarro, ela acaba estimulando o contrabando e, inclusive, o contrabando de cigarro falsificado, que está crescendo muito. Nós temos hoje uma quantidade enorme eu não saberia dizer agora exatamente o volume, mas é muito cigarro de contrabando entrando no país, ou descaminho, né? Mas muito disso falsificado também aqui dentro do país, né? Sim, aqui dentro também. De vez em quando pega uma carreta, assim, um caminhão inteiro de cigarros falsificados. Isso. E dizem, aí eu não sei, né, como é que isso funciona, que até esse cigarro produzido aqui tem força para daqueles interessados, né? Para que não se faça um trabalho e consiga se recolher esse material. Então é muito forte, né, o poder das pessoas que ganham dinheiro com o cigarro. Sim. É muito forte. Eles estão envolvidos assim
com muitas pessoas de poder. Então, isso é muito importante, que as pessoas parem para pensar. O lobby do cigarro é muito forte. Quem é que está a favor, quem está do lado, quem é que não está fazendo algo para ter alguma medida de controle? Essa pessoa está a favor do cigarro. Então, se eu entendo todo o mal que ele faz para as pessoas e para a sociedade como um todo, pensando até pelos gastos, eu tenho que me dar conta, né, dessas pessoas e ver o que eu posso fazer. Todos nós, com certeza, podemos fazer alguma coisa. Mas é interessante a gente observar isso, né? Que mesmo com toda essa quantidade enorme de impostos que o governo arrecada, isso não cobre os gastos. Não cobre. Falta muito dinheiro. Falta muito. É que a principal causa de morte é as doenças não transmissíveis, no caso, né? Que vai entrar aí as neoplasias cardiovasculares e tudo. E está implicado com o tabaco, tanto para desenvolver a doença, como para piorar, né? Quando eu fumo e tenho qualquer outra doença, até que não tenha sido diretamente vinculado ao cigarro, meu organismo não vai estar em condições de me fazer eu conseguir vencer aquela doença. Então, não tem como, né? Nunca vai dar certo. E a gente vê, né, filas enormes, e as pessoas precisando de tratamento, enfim, esperando em filas. Exatamente por isso, porque o Estado não dá conta da demanda, né? A demanda é muito... O Sistema Único de Saúde, eu costumo dizer, se a gente não imagina o número de ações que se faz durante um dia, né? Muito atendimento, é muita coisa que se faz, né? O SUS, para mim, pelo menos, é um motivo de muito orgulho. Claro, mas a gente não tem SUS que dê conta de tanta coisa que é produzida e muito disso. Então, né? A gente vai ver que vem do nosso amigo aí. Nosso amigo cigarro, né? Pressiona muito o SUS, pressiona muito o Hospital de Clínicas, doutora Maria? Muito. E esse é um dos motivos que o Reino Unido resolveu criar uma geração sem tabaco, porque a conta é muito alta. Né? E a ideia é que essa restrição perdure mesmo após os 18 anos, né? Sim, é porque todo ano vai ficar a idade que a pessoa vai começar a fumar fica um ano para cima. Então eles não alcançam mais. Então é uma proibição permanente. Permanente. E eles fizeram uma modelagem, porque assim isso tem a questão da preocupação com a saúde, por um lado, e outra, muito a preocupação também do que o tabagismo onera o sistema de saúde. Claro. Então, eles fizeram um cálculo, uma projeção, uma modelagem, e aí eles viram que na população com 14 a 30 anos... Né? Tomando como base 2023, que baixaria de 13% para zero em 2050, e para olhar o grupo 18 mais, em 56, então é 12,7, cairia para 1,5 só. Então, em todo o Reino Unido teria 1,5, né, de pessoas fumando. Então, isso... Eu acho que esse exemplo da Inglaterra é muito bom para o Brasil, né? Porque a Grã-Bretanha o Reino Unido tem um sistema de saúde pública muito bom. É parecido, né? Assim, e lembra o nosso SUS, né? É diferente, mas tem uma NHS, se não me engano, né? Eu acho que é NHS, não me lembro agora a sigla. Mas é um sistema muito bom, público, e a gente viu na pandemia quanto ele foi importante, né? Assim como o SUS também na pandemia foi importante, porque aí não tinha plano de saúde, não tinha clínica particular que desse conta. A demanda era muito grande. Então, assim, quanto menos, né, sobrecarregarmos o serviço público de saúde, melhor para todo mundo, melhor para toda a sociedade. Agora são 21 horas e 39 minutos. Nós vamos fazer um breve intervalo de 3 minutos. Em seguida, voltamos para falar um pouco mais ainda sobre as restrições ao cigarro. E aí vamos falar agora no segundo bloco das novas formas de consumir nicotina, como o vape, por exemplo. Fique com a gente, já voltamos.
21h43, 9h43 da noite, estamos ao vivo com o programa Ponto de Conexão aqui na Rede RS. Hoje estamos falando sobre o aumento da restrição ao cigarro. O tabagismo é reconhecido como uma doença crônica, causada pela dependência de nicotina presente nos produtos à base de tabaco. Falando sobre esse assunto, estão comigo esta noite aqui no estúdio Andréa Volkner, responsável técnica do Programa de Controle do Tabagismo da Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul, Irmo Augusto Preto, odontólogo e presidente do Instituto Nacional de Câncer Bucal, e completa a nossa mesa desta noite Marli Knorst, professora do Serviço de Pneumologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e da Faculdade de Medicina da URGS. No bloco anterior, a gente falou rapidamente de passar sobre as novas formas de consumir a nicotina. E uma delas, a que está mais em voga nesse momento, é o vape, né? O pessoal mais jovem, agorizada, aí diz que tem uma pesquisa, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, PENSE, né? Diz que aumentou de 16,8% para quase 30% o consumo de nicotina entre jovens. Não sei se aqui está incluído o vape, mas provavelmente sim. Né? Aí o argumento de quem defende o vape é que ele não seria tão nocivo à saúde. O que vocês acham disso? Posso falar? Pode, claro. Não, aqui ninguém precisa pedir licença. Falem quando quiser. Aqui é a professora que tem tudo para dizer. Essa é a ideia que é passada, né? Que é que o cigarro eletrônico ele vai ter um número menor de produtos. Sim. E que com isso ele vai... um vaporzinho, quase, né? Ele vai se tornar menos agressivo. Né? Então, é muito feita a comparação no número de substâncias que tem, esse outro tem menos, só que são modos muito diferentes de consumir a nicotina e de fumar. Tá? Então, assim, porque o mecanismo de formação, né, que dá desse vapor, ele é diferente. O núcleo das partículas... A gente está vendo ali, doutora, ó, algumas cenas ali, as pessoas... O núcleo de partículas também vai ser diferente. Então, a vaporização... E tem uma série de substâncias que são altamente agressivas, né? Tem metais pesados, por exemplo, né? Que vai ser vaporizado para dentro da via aérea de adolescentes. Metal pesado é um causador, é uma substância cancerígena. Então, assim, provavelmente nós vamos ter uma geração vai aumentar muito né, nos próximos anos, o número de casos de câncer, né? Além disso, os sais de nicotina, então a indústria ela foi também aperfeiçoando. Hoje nós estamos na 4ª geração já dos cigarros eletrônicos, né? Então, ela foi aperfeiçoando, foi modificando, né? Tornando, acrescentando sabores também, né? Então, sim, para tornar mais palatável. Isso, né? Modificando a nicotina, assim como, por exemplo, as mesmas foram feitas alterações no cigarro. No cigarro, o que a indústria fez? Ela misturou amônia, que a amônia muda o pH e tornava a absorção maior absorção da nicotina. E com isso as pessoas ficavam viciadas mais rapidamente. Sim. Agora, no cigarro eletrônico, então eles fizeram uma concentração, esses sais de nicotina, uma nicotina em altas doses. Então, a pessoa pode estar consumindo doses... né? E dependendo da quantidade de puffs que ela usa, então que vão causar toxicidade. Enquanto o cigarro tradicional, normalmente os danos, a gente vê as doenças depois de anos que a pessoa né, já fuma, né? Um câncer, por exemplo, às vezes 20, 30 anos, né? Uma DPOC, enfisema. Ele vai também se manifestar 20, 30 anos 20, depois. 30 anos depois. Pode começar devagar, mas até a pessoa ter os sintomas, né? E o vape é mais rápido. O vape, teve casos, por exemplo, uma doença nova que foi descrita em 2019 nos Estados Unidos, que se chama EVALI, que é uma lesão aguda causada pelo cigarro. É que nem quase uma Covid muito grave, aqueles casos de Covid grave. Então, em praticamente meio ano, da metade de 2019 até início de 2020,
Foram 2.807 casos de internação de pessoas jovens. A média de idade era de 24 anos. Né? É exatamente o público do vape, né? Isso, 66% eram homens e 68% pacientes, né, desses doentes morreram, então eram pessoas jovens. E muitas delas ficaram incapacitadas. Teve, inclusive, um rapaz que era um atleta de elite, ele teve que fazer um transplante de pulmão. Nossa, é muito rápido. Então, assim, às vezes em 2, 3 semanas, dependendo da constituição do líquido e tudo, a pessoa pode ter essa doença grave que pode matar. Então, a gente não pode comparar as duas formas de fumar, né? Então, é mais perigosa talvez até do que ela pode ser mais, sim, agudamente ela pode ser mais perigosa do que o próprio cigarro, que vai ter efeitos crônicos, né? É importante a gente ouvir isso para não se iludir com esses modismos. É um produto mais tecnológico, mais moderno, tem um design bonito, um vaporzinho e tal. Isso seduz, principalmente... Saborizado, apelativo, né? Seduz o pessoal mais jovem, tudo. Agora, o tabaco, ele pode ser fumado, pode ser inalado, pode ser aspirado, pode ser mascado. Existia aquele... Não sei se ainda existe aquele fumo de mascar, né? E absorvido, quer dizer, de várias maneiras, né? Para o caso específico do câncer de boca, aí, o vape faz tanto mal quanto o cigarro? Tão mal quanto o cigarro? Seguramente, porque ele entra numa concentração na mucosa muito alta, até mais do que o próprio cigarro. Porque a fumaça... É por aí que o tabaco, digamos, entra no organismo, é pelas mucosas da boca. Em grande parte, vai para o pulmão, grande parte, mas a mucosa absorve a nicotina. E Eu queria, assim, entender bem como é que é a questão do câncer de boca provocado pelo cigarro. Bom, ele entra, ele tem primeiro o lábio, porque muitas pessoas seguram o cigarro na boca, trabalhando ou fazendo algum outro ofício, até queimar. Ele acaba queimando aí. Sim. A outra, se ele deixa parado num lugar só, ele inala numa área muito maior concentração. Concentra naquele ponto. Tá. E aí, pulmão, aí a professora aqui tem mais... Então, vamos falar um pouquinho da boca, que ainda não exploramos essa... E na garganta também absorve toda... A língua também é comprometida? Ela tem mais resistência à língua. Porque eu esses dias peguei um Uber e o rapaz me falou, o motorista do Uber, que ele perdeu parte da língua por causa de um câncer de boca, né? Ele perdeu parte da língua. Eu enfim, eu sou leigo, não sei. Por isso eu estou lhe perguntando, afeta a língua também? Sim, toda... A dentição, tudo. Mas tem que ver também se ele não perdeu por alcoolismo, né? Sim, o alcoolismo provavelmente estava associado. Nós temos também o câncer de boca, nós temos na camada de ozônio de Joinville, até aqui, Lajeado, aqui no nosso próximo aqui, tem uma fenda na camada de ozônio que os raios ultravioletas ultrapassam. E lá em Joinville, a Alemanha recebia muito, vinham para aí trabalhar e depois voltavam para a Alemanha. E lá começou a aparecer esses cânceres. E na pesquisa foram ver e aí começaram a examinar toda a população de Joinville, Joaçaba, essa região, e foram buscar, muitos foram para os Estados Unidos e eles foram buscar, e a incidência era muito alta. Mas não era só câncer de pele, tinha um câncer de boca também. Boca também, tá? Ele entra todo num padrão, vamos dizer. E é por isso, então, que também a gente pede muito para quem trabalha na agricultura usar chapéu. E não é o boné esse que põe, mas porque aí dá o câncer nas orelhas, né? Mas cobre uma área muito pequena da cabeça. Então ele tem... e nós temos o câncer de boca também, ele está muito vinculado agora com HPV, e é por isso que a vacinação agora
das crianças eram 11, 12 anos e agora estão passando para 10. E, inclusive, guris e gurias têm que fazer essa vacina. Porque, então, aí está surgindo uma nova incidência, porque a incidência do câncer bucal estava sempre na idade mais avançada. E agora nós estamos tendo na juventude por causa do HPV. Outra forma de relacionamento sexual e que está causando muito câncer de boca. Antes havia uma preocupação de vacinar as meninas, né? Agora é ambos os sexos. Sim, é ambos os sexos que estão fazendo. Então isso está passando. Guria com 16, 17 anos com câncer de boca. E como o batom ele mascara e não querem mostrar, não querem dizer o que é, e aí quando vê já tem uma perda. E qual é o primeiro sintoma? É uma feridinha? É a ferida. Que é? Ferida. É ferida. Uma ferida que não cicatriza. Não cicatriza e ela no início tem 99% de chance de cura. E quando ela está maior, ela tem perda de lábio com grande extensão do lábio, deformidade. Sim. E quando então, é interno, também é uma ferida que aparece? Sim, uma ferida. Sempre ela está. E quando é no osso, ele dá por actinomicose também, que dá o... Como é que se trata esse tipo de câncer, doutor Lino? Esse é uma das questões maior nossa do Instituto, é viabilizar, porque ele entra na relação da cabeça e pescoço. Então, se vocês vão ver agora ali no SUS, tem lá 3, 4 mil cirurgias de cabeça e pescoço, levando 2 anos, 3, 5 anos para ser feito. Ora, em 6 meses, se não for tratado, ele vai a óbito. Porque ele é muito agressivo e muito rápido. Então, o que nós estamos querendo buscar no Instituto é favorecer o exame de anatomopatológico para ver se é o câncer real, para poder antecipar o tratamento. Porque, de um modo geral, se mesmo o SUS tem esse atendimento, mas ele vai para lá para fazer um exame. Então, para marcar a consulta, ele leva muitas vezes 60, 90 dias. Vai o médico, o dentista pede para ele que ele quer exame disso, exame daquilo e uma tomografia. Bom, aí ele entra pelo SUS para fazer a tomografia. Normalmente ela demora. Então nós estamos querendo pegar esse exame lá com o colega dentistas do interior todo ou da saúde que canalizem isso de imediato. Se ele for uma lesão, que vá e nós vamos tentar fazer o exame anatomopatológico para que facilite isso aí o quanto antes. E aí nós, com o Instituto, nós ficamos travados, achando que era muito fácil fazer esse atendimento e ter recursos, só que na área pública, para te ter recursos, tu tem que ter utilidade pública municipal para fazer. Bom, mas para encaminhar a utilidade pública requer 3 anos de atividade. Nós tivemos uma atividade muito intensa, foi com a cheia. A primeira cheias aqui do Vale do Taquari, que os dentistas, 21 dentistas, perderam tudo, consultórios. E aí o meu filho, Diego, que é amigo do diretor do São Leopoldo Mandic, conseguiu 50 mil reais para nós distribuirmos para esses colegas para começar a coisa. E isso nos deu uma atividade muito intensa e aí fizemos uma campanha nacional e também veio dinheiro de outros colegas, de outras uniodontos também do Brasil, porque eu sou presidente também da Federação das Uniodontos,
e aí nós tivemos uma atividade para poder justificar a existência, porque se não fosse isso nós não tínhamos nem como fazer essa utilidade pública. E está aí para ser votada, era para ser no final do ano, por causa do plano urbano aí da prefeitura, que está com prioridade. Nós estamos lá ainda esperando, mas é uma atividade que nos interessa, e também fazer a reposição. Quando a perda de uma mandíbula por um câncer, já tem entidades que entregam a peça montada em 3D, que tu coloca, quando tira já coloca, então já sai a pessoa ainda com o formato do rosto e não toda desestruturada. E a outra questão é nós ter assistência social para poder acompanhar essas pessoas de reinserirem na vida pública e da família. E os tratamentos para o câncer causado pelo cigarro? São os tratamentos tradicionais, à base de quimioterapia, radioterapia? Como é que funcionam, doutora? E depois quero saber também, no caso do câncer de boca, qual é o tratamento? Vai depender, né, do tipo e do estágio, né? Daquelas 50 doenças que a senhora falou lá no primeiro bloco. Isso, mas assim, falando específico, assim, as doenças em si, cada uma tem um tratamento específico, né? Por exemplo, tem falta de ar porque tem enfisema, aí vai ter que usar broncodilatador, então, né, para cada doença tem um tratamento específico, né? Para, por exemplo, o câncer de pulmão, 80% a 90% dos casos de câncer de pulmão são causados pelo tabaco, pelo uso do tabaco, por fumar. Então, assim, nas fases mais iniciais, dependendo do tipo de câncer, dá para operar e o paciente tem chance de ser curado, né? Sim. Mas tem tumores mais agressivos que já tem que começar com quimioterapia. O grande problema é que a gente sempre tem uma demora muito grande na evolução do câncer até ele ser diagnosticado até ele ser tratado. Iniciar o tratamento. O SUS até tem um programa agora que no momento que a pessoa chega, o tempo de diagnóstico até tratamento, né? Que quanto tempo? É para ser 2 meses. 2 meses. Isso. Então, assim... Sim, para não deixar a doença se alastrar. Mas o grande problema é o tempo antes, porque quando a pessoa chega, como é um câncer que no início pode não dar muitos sintomas, ela demora para notar que tem alguma alteração, para procurar o médico, para fazer os exames, e aí muitas vezes, em muitos casos, já está avançado, né? Então, é tardio, né? Então, para cada tipo de câncer e estádio, então teria que ver se é inicial, se é mais, né? Vai ter um tratamento daí diferente, né? O sistema público disponibiliza todos esses tratamentos, nós temos o tratamento da Secretaria Estadual de Saúde que eu trabalho, né? Venho representando aqui, é do controle do tabagismo. A pessoa, então, ela é tabagista e ela quer parar de fumar, né? Como a gente sabe que é uma doença, a gente sabe que não é fácil, e ela vai poder encontrar nas unidades básicas de saúde. Nós temos em torno de 430 municípios do estado. Mas cobre que tem quase 90% dos municípios. Isso, que tem o programa, que desenvolve o programa. Então, o que é muito importante? Lógico que isso tudo depende da decisão da pessoa. Não existe nenhuma mágica. Não existe mas a como pessoa, obrigar, né? tendo essa intenção, ela vai chegar nesse serviço e ela vai encontrar ali profissionais capacitados, né, para desenvolver o atendimento ali, que se trata de um trabalho em grupo ou individual. O grupo sempre é mais aquele que a gente acredita que tenha maior condições de apoiar essa pessoa, porque ali ela vai encontrar outras pessoas que passam pela mesma situação que ela. Mais ou menos como os alcoólicos anônimos. Isso, Então, ali eles podem fazer uma troca. Olha, eu estou com dificuldade nesse momento, e aí aquela outra pessoa vai dizer, eu nessa situação, eu fiz isso, aquilo, e deu certo. Então, existe essa troca que sempre é algo
bem positivo. Né? Mas existe algum medicamento, algum remédio? Vocês distribuem algum tipo de... Sim, então nesse grupo vai ser desenvolvido a abordagem cognitiva comportamental para acontecer aquilo que a doutora falou no início, né? Da pessoa se dar conta, né? De todo o processo dela, de como ela é fumante, né? Como é que ela faz, quais são os hábitos, o costume, se dá conta da dependência psicológica, se dá conta da dependência química. E aí o SUS também oferece o tratamento medicamentoso para ser feito associado a essa abordagem cognitiva comportamental. Um complementa o outro, sim, né? Sim. Não tem só a medicação, ela não vai ser eficiente. Não vai ser. Então, aí tem a bupipropiona, né, que é um medicamento que ajuda bastante também. Os adesivos de nicotina, né, que tem de várias miligramas para cada pessoa. E o adesivo na pele. Né? Isso, que aí vai ter, a pessoa começa com uma quantidade maior e conforme vai passando ali o tratamento, ela vai diminuindo, né? E tem a goma de mascar também. O pessoal diz que muitas pessoas também conseguem usufruir dela de uma forma bem positiva também. Na hora da fissura, tudo, diz que a goma ajuda bastante. Pode ser, né? Tem que ser, né? Isso, então tem tudo isso aí. Né? Esses medicamentos são eficientes, doutora Marli? Funcionam? Funcionam. Funcionam. E a gente tem um programa também, né, de atendimento ao fumante no Hospital de Clínicas, né? E assim, muda, né? Não só o medicamento, mas o entendimento da situação, dos gatilhos, o que faz a pessoa, né? A gente faz um screening antes para ver se ela não tem ansiedade ou depressão, que a gente tem que tratar, às vezes o problema pode estar aí, né? Claro. Então a gente deixa, e claro que, como a Andréia já falou, o fator mais importante é a decisão, né? A pessoa tem que querer parar, porque assim, quem vai parar é ela. Com os medicamentos a gente vai ajudá-la para que esse processo de parar não seja tão doloroso ou difícil. Então é esse o objetivo, né? Mas tem de partir de uma decisão de que individual. É isso, não de precisar, porque às vezes a pessoa eu preciso parar porque eu infartei. Não, eu quero parar porque eu infartei, entende? Então isso é a decisão. Né? Então é bem importante, realmente ajuda e faz efeito, porque com isso a gente usando, por exemplo, o adesivo de nicotina, a gente consegue desacostumar o corpo. Aquele Mas o adesivo, mecanismo, como é que ele funciona? Ele injeta nicotina? Passa na pele. Na pele. É porque assim, o mecanismo, quando a pessoa fuma, toda vez que ela traga, ela tem um pico no cérebro em 6 a 8 segundos, bem rápido. Então funciona por esse mecanismo de picos e ela não consegue ficar muito tempo sem o cigarro. Sim. Né? Agora, a nicotina, a diferença, né, do adesivo é que essa quantidade ela vai dar um nível sérico mais constante. Então, no sangue, a gente consegue eliminar esse mecanismo dos picos. E com isso, como a Andréia falou, a gente reduzindo progressivamente a dose. 4 semanas, uma dose mais alta, depois intermediária, depois mais baixo, a gente consegue suspender. Por isso que, assim, a questão de usar, por exemplo, o cigarro eletrônico para parar de fumar não é uma ideia. Primeiro, pelas coisas todas que eu falei do cigarro eletrônico. Segundo, tem a questão da dose da nicotina e o mecanismo é o mesmo. De picos. De picos, porque toda vez que a pessoa traga, ela tem um pico, entende? Claro. Então, porque o que Você que a gente... está trocando 6 por meia dúzia, não vai resolver o problema. E é pior, porque até depois pior, ela não se livra mais, né? É pior parar o cigarro, eu acho, parar o cigarro eletrônico fica pior por causa das doses de nicotina do que o cigarro tradicional. E as pessoas que dizem que não param de fumar porque engordam, por exemplo. Existe alguma relação entre uma coisa e outra? Sim. Primeiro é o gosto, né? Que ela volta a sentir, né? Não, uma dessas. Tu come mais porque
começa a sentir outro sabor. Dos sabores, né? É isso aí. Pois é. Eu tinha 70 quilos, fui para 100. E não voltou mas mais. isso aí tem uma outra questão bem importante também por trás disso. Assim, normalmente, quem usa a nicotina, o metabolismo muda e a pessoa tem uns 3 a 4 quilos a menos. O problema, muitas vezes, está na ansiedade. Né? Sim, tira o cigarro. Tira o cigarro, a pessoa ansiedade fica... leva ela a transfere, comer mais. exato. Às vezes ela tem compulsão, principalmente o senhor disse que fumava 3 maços, né? Nossa. Mas eu usei muito tempo aquela bala soft. Quando tinha vontade, botava uma balinha na boca. Açúcar, muito vontade. açúcar. Mas a gente recomenda, às vezes, algumas aí coisas que não, Sim, existem que não tem muita caloria, outras né? alternativas que a pessoa pode estar usando ali, né, enquanto ela está passando por esse processo, que não tenha muitas calorias, né? E que ela possa... Hoje tem goma de mascar sem açúcar, tem várias várias alternativas. Nos né? grupos as pessoas fazem essas trocas, né? De coisas que elas usam, que também ajudam muito e que ela não vai assim, ser diretamente uma possibilidade de ganhar peso. Mas é fato, existe isso, não é lenda. A pessoa fica com mais fome, mais apetite. Mas é por esses motivos, Tem por isso que é ansiedade, importante tratar, entende? Se tem ansiedade, depressão, tem que tratar antes, isso. né? E aí já mudar o estilo de vida também, né? Sim. Fazer atividade física, caminhar, se alimentar bem, né? E às vezes a pessoa precisa também de um acompanhamento de uma nutricionista, né, para orientar e fazer essas mudanças alimentares. Né? Muitos municípios, nos grupos, há a visita do profissional da nutrição para também tirar essas dúvidas, Sim. também fazer algum aconselhamento, para não passar trocar algumas uma sugestões. droga pela outra, né? Quer dizer, não vai consumir açúcar de uma forma exagerada, porque aí também vai fazer mal, né? O açúcar também tem os seus males, né? Agora, a gente está vendo aqui que não é fácil, né? Não. Nós estamos falando aqui de uma equipe multidisciplinar, né? Tem que ter terapeuta, tem que ter psicólogo, tem que ter nutricionista, tem de ter médico, tem enfim. Educador físico. Educador físico, né? preparador físico, personal trainer. A prevenção é muito importante, Quer né? dizer, Nós vamos evitar tudo isso aí. Pois né? é. Não experimentar. Eu acho que a gente não deve cansar de repetir isso, né, André? Não começar, né? Porque depois que começa e depois que vicia, aí nós vamos ver que vai depender de tudo isso. É muito Estamos difícil. vendo aqui como é difícil realmente parar. Né? As pessoas que dizem isso, eu tenho vários amigos, amigas que fumam, e dizem isso, eu não consigo parar. E eu entendo eles, quer dizer, não é falta de, como se diz às vezes, força de vontade, é um problema de caráter, não é nada disso, é uma doença crônica, assim como o alcoolismo, como outra doença, e que precisa de ajuda e precisa de compreensão. E também de muita força de vontade, também e de decisão da pessoa de parar de fumar. Agora são 22 horas e 11 minutos, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o Ponto de Conexão, que hoje fala sobre o aumento à restrição ao cigarro. Já voltamos. Agora são 22 horas e 14 minutos, 10 e 14, estamos de volta com o último bloco do programa Ponto de Conexão. E o assunto de hoje é o aumento da restrição ao cigarro. O tabagismo é um problema de saúde pública e diversas campanhas alertam a população sobre o risco das inúmeras doenças ocasionadas pela substância e o alto índice de mortes aqui no Brasil. Nós falamos lá no início do programa, mencionamos as restrições duríssimas que estão sendo adotadas pela Inglaterra, pelo Reino Unido. E aqui no Brasil, como é que estão as nossas restrições, as campanhas, enfim? Estamos apertando o cerco ou relaxamos um pouco nos últimos anos nessa questão, já que a gente está vendo aí tantos jovens, né? Principalmente o perfil mudando aí hoje, o maior consumidor do tabaco parecem ser os jovens, né? Vocês acham que as restrições, que tipo de restrições nós estamos adotando? Eu acredito que a gente, nos últimos anos, a gente não conseguiu manter o mesmo ritmo de avanços, né? E muito em função de muitas coisas que não foram aprovadas, né? Na questão de
de leis e outras restrições, né? Poderíamos ter endurecido mais nesse combate. E temos que refletir por que não fizemos isso, né? Isso é muito importante. Mas a gente tem várias iniciativas muito importantes, né? Que estão acontecendo aqui mesmo no Rio Grande do Sul. O Ministério Público criou um grupo, né, de enfrentamento à questão do cigarro eletrônico, reunindo diversas entidades. Aí promete que em breve nós teremos muitos trabalhos. Há um grupo aí forte, aí é um lobby muito forte para regulamentar o vape, né? Isso é outra questão, né? Pois é. Não, existe também um grupo muito forte no Brasil inteiro que luta para que isso não aconteça. Sim, né? Sim. É um isso jogo vai ser de um forças, retrocesso, né? Muito grande. Sim, agora seria um retrocesso, já que lutamos tanto para reduzir nós não temos nenhum motivo para avançarmos no uso e divulgação dos vapes, do cigarro eletrônico. Ele é um cigarro. É um cigarro. Flexibilizar nessa hora não é uma boa ideia. Sintética e que faz muito mal, não teria nenhuma razão que pudesse justificar, né, a legalidade disso aí. Né? Porque esse modelo inglês bem que poderia servir para nós, né, doutora Marli? Porque as restrições aqui parece que afrouxaram um pouco nos últimos anos. Eu acho que em relação agora à questão do cigarro eletrônico, né, como a Andrea falou ali no início, desde 2009, né, Andrea, não é? Que é proibido aqui no Brasil o cigarro eletrônico? Não, é mais adiante, né? Eu acho que ele sempre foi, né? Ele nunca foi legalizado. Não, ele nunca foi. Nunca foi legalizado, sim, né? Não havia... Mas que tinha a lei, né? Né? Tem a lei de proibição, né? Isso. Só que, ao mesmo tempo, qualquer um pode comprar a qualquer momento, entende? Sim, anunciam hoje, pela internet. Entra na internet, pede um motoboy e leva na casa da pessoa. Isso. Além disso, os mecanismos, os tipos, né, de cigarro eletrônico que tem, né? E esse é um outro problema. Muitas vezes os próprios pais das crianças, dos adolescentes, eles não identificam que que o filho está usando, porque são um pendrivezinho, né? Parece uma canetinha, alguma coisa que está no estojo, né, do adolescente, da criança, e nem os próprios pais se dão conta ou descobrem que o filho está usando. Então, assim, eu acho que o que falta, a gente está pecando muito na questão da fiscalização. Né? É proibido a venda, então não pode ter ponto de venda, a internet está vendendo, não pode vender, então a gente tem que endurecer isso aí. Não tem não tem outra saída, né? É desde 2009 mesmo, viu? 2009, né? 2009. Para quem nunca fumou, doutor, para quem nunca fumou, um jovem que nunca fumou, um jovem, adolescente, enfim, o vape, e começou pelo vape, pode ser uma porta de entrada para o cigarro tradicional? Pode, e não só para isso, né? Foi mostrado para o cigarro tradicional, tem um cigarro aquecido que ainda bem que não chegou até aqui também, mas até para outras drogas, né? Para uso de maconha, né? Outras drogas. Então isso está bem mostrado já. Né, na literatura, que essa associação ela existe, né? Então eu acho que a gente, como sociedade, nós temos que fazer um baita movimento agora para proteger nossas crianças e adolescentes, entende? Porque isso vai virar uma epidemia, né? E o jeito que tem de fazer, como é proibido, é fazer acirrar essa fiscalização. Né? Sim. No consultório dentário, os dentistas ainda orientam, né? Eu sempre tenho amigos dentistas que sempre procuram orientar, né, os seus pacientes, enfim. Até porque fica todo mascarado, todo pintado o dente, né? Todo marcado com o cigarro. Mas até pela questão estética. Me parece que tem que ter algumas políticas públicas para mudar isso. Porque vamos conversar assim, no passado, tu tinha campo de futebol, em cada quadra lá tinha um terreno baldio, era um campo de futebol, a gurizada ia para lá, se exercitava, jogava, brigava, mas tinha atividade. Hoje, eles estão dentro de casa com o WhatsApp, o dia inteiro com o celular ou
a babá eletrônica que virou agora o celular. Eu tive dias atrás em Montevidéu e lá a maconha é liberada. Sim, legalizada, né? Então, nós estávamos no hotel e tu saía assim, tu via, o cara estava ali e ele sentava lá de manhã, tomou café e aí ele fumava, mas eles têm um limite para fumar. E pode comprar na farmácia. Compra com receita e tem um limite. Então, são modelos diferentes que tem que ter uma alternativa. Não, a proibição ou a lei proibindo, isso não funciona. Porque se funcionava, não tinha inflação. Decretava lá coisa que não pode mais ter inflação. Então não adianta o proibir. Ou tu cria políticas públicas que facilitam o jovem a ter um entretenimento, ter convivência com a natureza, caminhadas, o ecoturismo, enfim. Mas tem que ter outras ações que não é só em cima do produto em si. Porque a gente vê que está aí cada vez... aumenta mais. A gente vê que o esporte, a corrida, as academias, enfim, tudo isso tem despertado numa faixa de população jovem aí o interesse por uma vida mais saudável. Sim. Né? E claramente coisa, a gente vê isso. Né? Em termos de câncer bucal, pedir a todo jovem, se o amigo ou a amiga está com uma feridinha na boca, no lábio, estimula ela para procurar um dentista, para fazer um exame, porque é muito provável que seja um câncer. Doutor, para não perder esse assunto aí, um tratamento com radioterapia, por exemplo, se faz para o câncer de boca? Sim, depois que faz a enucleação dele, retira o que faz, tem a e aí rádio também. Aí vem a rádio. Tem rádio. A pessoa também. perde, digamos, o palato, perde a capacidade de sentir o gosto do alimento para sempre ou é temporário? Não, é temporário. É reversível, é reversível isso? Volta a funcionar. Volta e aí sempre, se ele for no início, é 99% de chance de cura. E sem até a químio. Porque muitos pacientes se queixam disso, né? Que perdem a capacidade de sentir o sabor dos alimentos. Uma máxima na odontologia. Ele vem com a lesão, aí a gente estimula para fazer uma biópsia e aí tu entrega para ele que ele tem uma lesão, ele precisa e não sabe o que fazer, porque ele entra na famosa lista do SUS. Então, nós estamos com um projeto com o deputado Cherini para tirar o câncer de boca da cabeça e pescoço. Sim. Ficar só ele numa linha. E nós faríamos tratamento específico. Na Santa Casa, ele está liberando até agora 500 mil reais para fazer uma sala com um equipamento odontológico para fazer a cirurgia. Não ter espera, não ter demora. Claro, isso é fundamental. Nós temos 5 minutinhos para encerrar o programa. Eu vou querer ouvir de vocês, pedir para vocês, cada um de vocês, deixar aqui uma mensagem, um conselho, uma sugestão para quem está pensando em parar de fumar, ou mesmo para quem não está pensando, mas pode vir a acatar essa ideia. Vou começar ali pela doutora Marli. Eu acho é muito importante assim, né, que a pessoa decida parar de fumar. E muitas vezes vai ser muito difícil, né? Quem decide e consegue parar sozinho, ok, né? Mas quem não consegue tem que buscar uma assistência num serviço de saúde. Buscar e muitas ajuda, vezes né? buscar ajuda. Né? Então tem que buscar ajuda e assim, parar de fumar é um processo. Pode parecer num primeiro momento muito difícil, mas dando pequenos passos, conhecendo o método, participando, por exemplo, de um grupo de cessação, né, com profissionais que trabalham com isso, esse caminho vai ficar mais fácil. Né? Tá certo. Então é muito importante essa preocupação, porque
quem para de fumar vai viver mais tempo e vai ter uma qualidade de vida melhor. Doutor Lino, um minutinho. Vamos se ajudar. Eu posso dizer isso. Tinha 32 anos quando parei e estou com 83 anos agora. E estou ativo, estou produzindo e tento ajudar sempre que eu posso. Tem o grupo dos fumantes anônimos para se reunir, tem isso que disse a professora. Não é fácil, mas precisa pensar que a vida é boa, é bela para ser vivida saudável. E o senhor é a prova viva de que parando se consegue viver mais tempo. Está aí com saúde, forte, saudável. Que beleza, que belo exemplo. Andréia, vamos encerrar com a sua mensagem e eu queria que a Andréia mostrasse também uma cartilha muito bacana que ela tem ali. Isso é produzido pela Secretaria de Saúde? É do Instituto Nacional do Câncer, do INCA. Muito boa, a gente olhou aqui, deu uma olhada rápida aqui no intervalo. Pode abrir ali as páginas, Andréia, para a gente dar uma olhadinha. Ela é muito interessante. Aqui tem os 4 encontros, né? A pessoa anota ali os dias, o que fez, tem uma espécie de um diário ali, né? Ela vai entender por que ela fuma, os primeiros dias sem fumar, né? Como vencer os obstáculos. Tem várias coisas bem interessantes aqui, né? Muito interessante. Isso aí. Então, eu gostaria de dizer assim, em primeiro lugar, a questão da gente investir, todos nós, enquanto sociedade, a gente conseguir investir na prevenção, né? Para que as pessoas tenham consciência do que significa desenvolver esse comportamento, essa doença do tabagismo. Né? Então, e sempre procurar fatores de proteção para a nossa vida. Sim. Uma delas, que foi muito falada aqui hoje, foi a atividade física. Mas aí entram várias outras sugestões, né? Até a questão espiritual poder desenvolver, né? Várias coisas que possam nos ajudar. E uma das coisas que eu defendo em tudo que eu trabalho lá na secretaria, a gente não trabalha com esse programa e com outros, né? A questão da valorização da nossa saúde mental, né? Claro. Da gente se cuidar, da gente saber como é importante, se eu estou me sentindo bem, se eu estou bem, com a minha saúde mental saudável, né? E eu consigo, todas essas coisas aí que estão acontecendo, a gente consegue identificar, perceber e ver o que a gente quer, o que a gente não quer para nós, né? Exatamente. Depois que a gente entrou nessa situação aqui, a gente fica, então, à mercê, né? Nós temos lá uma coisa que chama atenção, nossos estagiários, quando entram, que são todos bem jovens, e eles são fumantes, quando eles se dão conta de toda essa realidade, tudo que existe por trás dessa questão do tabagismo, né? Entrando a questão política, a questão da indústria, isso já é motivo para eles deixarem de fumar. Muito bem. Né? Muito bem, eu queria muito agradecer aqui a Andréia Volkmer, ao Irno Augusto Preto e a Marlique Norst, que estiveram aqui conosco hoje, trazendo essas informações muito importantes, o trabalho deles, a experiência deles, nessa luta diária que é a luta contra o tabagismo. Esperamos ter dado aí também uma contribuição para que para quem fuma, pare de fumar e para quem não fuma, não comece a fumar. Agora são 22 horas, 29 minutos, chegando às 10h30 aqui, o ponto de conexão vai chegando também ao final. Eu lembro que estamos na TV aberta, canal 55.1 e no canal 511 da Claro TV. Também é possível acompanhar o ponto de conexão ao vivo no YouTube, @canal Rede RS. O programa de hoje você pode rever amanhã, às 2h da tarde. Uma ótima noite e até amanhã, ao vivo, às 9h da noite. Até lá.